Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Marlos de novo falando. Hoje vamos falar sobre a ligação do capacitor do compressor, gente. Para quem não sabe, esse é um capacitor, tá? Os dois lados das borneiras do capacitor, tá? Não tem lado, gente. Primeira dúvida já. Não tem lado, tá? Tanto faz o lado que você utilizar aqui. Só tem que manter o neutro do lado do neutro, tá? Mas o neutro tanto pode ser este quanto este lado, tá? Tanto esquerdo quanto direito. Não tem lado, tá, gente? Eu vou te mostrar aqui a potência do capacitor aqui, gente, ó. Esse capacitor é um capacitor de 25F, tá? Tá vendo aqui? 25F. Então, é ali onde a gente vê a potência. Mas vamos para... Eu vou pro quadro e vou mostrar para vocês como é que faz a ligação. Temos aqui um compressor, todo mundo sabe, e um capacitor, tá? E a nossa entrada de alimentação. Aqui eu botei 220, mas no caso de vocês, às vezes pode ser 110, tá? É indiferente. A gente tem que entender que esse aqui é o pino que vai na tomada, tá, gente? Deixar bem claro para vocês. Então, no compressor nós temos 3 bornes, tá? As borneiras. Nós temos o comum, tá? O comum, que é representado geralmente com a letra C. O arranque, o sinal, tá? O S, que é representado com a letra S. E o R com o arranque, tá? Como a gente faz a ligação, gente? É muito simples, tá, gente? É muito simples. Olha só. O C é a fase, tá? Eu vou botar aqui a fase. É este fio aqui. Deixa eu trocar de caneta aqui. O ideal é a gente sempre conferir qual é o dos dois que tem a fase, tá? No caso, quando você trabalha com 110, às vezes tem lugares aqui que são 2 fases, então é indiferente de como tu vai trabalhar. Mas no meu caso é 220 neutro, tem casos que são 110 e neutro. Então é sempre bom a gente saber qual é o pino da fase. O fio da fase, a gente sai do terminal da borneira e ó, vai no C, tá, gente? A alimentação direto no C. Beleza, estamos com a alimentação no compressor já, uma alimentação. Mas para a gente fechar o circuito, a gente precisa do neutro, correto? Então o neutro sai daqui e vem pro capacitor, tá, gente? Para um terminal do capacitor. Como eu falei, pode ser tanto neste lado quanto neste lado. Só que quando tu começar a fazer a ligação, tu tem que saber qual lado é o teu neutro, tá? Eu poderia botar o neutro aqui, tá? Vamos deixar o neutro aqui. Tá? O neutro pode ser aqui também, tá? Não faz diferença, tá, gente? Fechou. Estamos com a alimentação. Agora a gente precisa criar o circuito de ligação do compressor. Como eu entrei com o neutro neste terminal aqui do capacitor, então o meu R vai pro neutro, tá? Olha só, o R pro neutro é o que vai fazer o compressor girar, tá? O C e o R é o que mantém a alimentação no compressor. O S é só o sinal, como se fosse um motor de arranque, um desfibrilador, aqueles que eles dão choque para o compressor voltar a funcionar. Então, esse é a função do S, dar um choque para a partida do compressor, tá? Então o S, ele sai daqui e vai para o capacitor sozinho, tá, gente? Muito simples, muito fácil mesmo, tá? Olha só, comum é o 220. Como já falei, no meu caso aqui é o 220, de vocês pode ser o 110. Tá? Sozinho. O neutro você manda direto pro capacitor.
tá? O neutro manda direto para o capacitor, junto com o R, tá? Então, o neutro é o R. Fechou? E o S sozinho. S de sozinho, gente. Tá? Fica sozinho. No caso, se fosse 110, seria daí, no caso, se fosse duas fases de 110, porque temos no Brasil isso, duas fases de 110, seriam duas fases de 110 em diferente, mas vai funcionar do mesmo jeito, tá, gente? Lógico, desde que o seu equipamento seja desse modo, tá? Tem que lembrar muito bem, se o compressor é 220, ele vai funcionar só em 220. Se o compressor for 110, ele só vai funcionar em 110, tá, gente? Então, compressor é isso, tá? Um capacitor. E esse UF aqui, como eu expliquei para vocês, esse no caso aqui que eu mostrei para vocês é um de 25 25F. Ele geralmente você tem especificado na descrição do compressor, tá? Se não é na descrição do compressor, na descrição do equipamento, vem especificado, tá? Qual capacitor você usar. Ah, mas eu troquei o capacitor e mesmo assim o compressor não arranca. Gente, troca o compressor, tá? Confere se não é fiação, não é uma fiação rompida, porque pode acontecer. Confere se tu testa com a alimentação, tá? A corrente ideal, tudo certinho. Fora isso, troca o compressor teu tá trancado, tá, gente? Existem modos de fazer destrancar aí o compressor, mas eu não vou ensinar para vocês e não vem ao caso, tá? Isso é serviço que não se faz, a gente tem que priorizar sempre pela qualidade do serviço ao cliente. Às vezes tu vai destrancar, tu vai resolver o problema do cliente ali na hora. A gente não sabe lá para frente, 1 ou 2, 3 dias ou 2, 3 meses, o compressor vai trancar de novo, tá, gente? Então, o ideal é sempre fazer do modo correto. Se o compressor não está partindo, troca o compressor, substitua. Beleza? Fico por aqui. Qualquer dúvida, deixa um alô pra gente. Valeu!